Olá, nesse vídeo eu vou falar com você sobre o segredo da motivação e o segredo da alta performance e por que às vezes nós caímos num truque que nos derruba a nossa condição e a nossa performance na vida. E vou mostrar usando o exemplo do Cristiano Ronaldo. Então fica até o final desse vídeo e aproveita porque tem informações úteis para você, para a tua família. Mas antes, a vinheta. Vamos lá. Nesse início de temporada está sendo criticado a performance do Cristiano Ronaldo, que até hoje, início de setembro, não conseguiu fazer gols no time do Manchester United. Tentou vários contatos para poder sair do time, para ir para outros times. Aqui está a reportagem contando detalhes e dizendo da dificuldade de clima e a dificuldade de desempenho. Mas o engraçado é que há um ano atrás o Cristiano Ronaldo era o melhor jogador do time. E tem alguns comentaristas dizendo que o Cristiano Ronaldo não está correndo mais, que está velho. Mas como ele podia ser o melhor preparo físico há um ano e hoje... Então nós vamos falar sobre motivação, ou a armadilha da motivação. Mas vamos entender primeiro esse passo que é importante. Aqui está o SofaScore, as análises do Cristiano Ronaldo. Então você vai ver aqui que ele jogou 5 partidas, né? Começou uma só e não fez nenhum gol, tá bom? Isso é o Cristiano Ronaldo esse ano, essa temporada, né? Na Premier League, no campeonato inglês. Então tá aqui os resultados, tá? Realmente uma performance abaixo do que ele costumava fazer, tá? Com notas abaixo da média que ele tinha, que era acima de 7. Ele tá tirando notas mais inferiores. Se você comparar um pouquinho, vamos comparar a Premier League do ano passado, tá? 21-22. Aí você vai ver, começou 27 partidas de 30, 18 gols, né? Então, assim, uma presença muito maior, né? Mais de meio gol por jogo, tá? Isso só na Premier League, que não foi o melhor campeonato dele. Se você pegar a UEFA, que ele jogou ano passado, olha lá, 7 jogos, 6 gols, que é uma média histórica mais próxima dele, de quase um gol por partida, né? E isso então está no começo, né, do ano passado. Então como é que ele pode ter caído tanto? Então, e aí alguns jornalistas esportivos falam sobre a questão do preparo físico por causa da idade, e não é isso. Ele não teve uma queda física dessa maneira em tão pouco tempo, né? Então eu vou trazer para você a seguinte informação para a gente avaliar. A questão aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para você essa informação do psicólogo do esporte, que é algo importante para avaliar e cuidar da performance das pessoas, não só do time, mas da equipe. Então a gente tem a questão da valorização, né, do psicólogo do esporte. Esse é um ponto importante para se refletir, né? Os times de futebol não têm muita estrutura e muita valorização nisso, mesmo um time da categoria do Manchester United, tá bom? Vamos sair aqui, porque será um artigo sobre esse tema, mas você vê que ele fica atualizando. Não vou abordar exatamente a importância do psicólogo esportivo, porque na verdade a gente aqui já está falando sobre isso. Existe essa coisa do momento, ou seja, a expectativa e o fato de você estar jogando e ganhando, você acaba jogando melhor, e isso acontece ao contrário. Tem uma pesquisa científica feita, publicada aqui por William Sepp e Jay Blanchard, que testou o momento psicológico de atletas, ou seja, o que eles chamam de momento? É aquele impulso que quando você está fazendo uma coisa e está dando certo, você está indo cada vez melhor. É como a elevação por inércia do resultado, da performance. E isso pode acontecer ao contrário também, né? Que a gente fala ladeira abaixo, né? Efeito bola de neve. Então eles fizeram um teste com equipes de jogadores de squash.
E eles chegaram nesse índice aqui, ó, dados discretos coletados nos torneios indicam que 70% dos que vencem o primeiro jogo vencem o segundo. Então a influência, né, do primeiro resultado, a influência positiva do momento, ela é demonstrada, né, nessas características da psicologia do jogo, né? E aí eu vou mostrar para você que a neurociência também defende essa mesma ideia, defende esse mesmo princípio, que nós somos resultados, nossos resultados são a soma não só da performance em si, mas da expectativa de performance. Então a forma como você projeta a sua mente em relação ao esporte, em relação à atividade, em relação à performance, em relação a qualquer coisa que você faz, existe influência sobre o resultado, tá? Para isso, primeiro, nós vamos falar do Teorema de Bayes. O Teorema de Bayes, ele é um teorema bem interessante, que foi desenvolvido por um pastor, né, para falar sobre a influência do pensamento, né, e da fé. A fórmula é complicada, eu vou tentar simplificar para vocês, porque é um modelo matemático que funciona, mas é um modelo matemático que explica essa questão da neurociência e de como a expectativa de resultado ela se reproduz no efeito e no resultado. Então nós temos aqui a hipótese sobre a situação esperada, né? A hipótese isolada, antigamente testada, só a probabilidade dela, e uma estimativa, né, de resultado. O resultado da hipótese ele é influenciado pela estimativa de resultado sobre o universo de todas as hipóteses aqui embaixo, tá? Essa aqui é a soma de todas as possibilidades. Ou seja, a sua expectativa influencia sobre a hipótese multiplicando no valor da hipótese, ou seja, esse resultado é influenciado pela forma de pensar. Esse modelo matemático ele funciona com estatística também, né? E de uma maneira bem interessante os resultados. Mas se eu for explicar tudo isso aqui, o modelo matemático, essa aula vai ficar muito complexa. E não é tão simples o modelo matemático, você precisaria entender um pouco mais de estatística e nem todo mundo tem essa compreensão. Então eu vou trazer esse gráfico para te explicar isso. No vermelho seria o comportamento ou o resultado do jogo, vamos imaginar assim, previamente, tá? Se o resultado posterior, ou o primeiro resultado testado, ele é um pouco melhor, ele costuma gerar o que ele chama de likelihood, ou um efeito desejado superior. E aí, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter o resultado final, que é o posterior, entre o desejado e o que foi conseguido previamente. Então, a projeção ela influencia e cria o efeito posterior verde. Tá entendendo? Esse aqui é o resultado anterior, o vermelho. Esse aqui é o resultado desejado. Ele puxa o resultado posterior para uma condição intermediária, tá? Que ele diz aqui, erro de predição, tá vendo? Então é como se o azul, a criação do azul puxa o próximo resultado para o comportamento verde. E ele deixa o comportamento vermelho é transformado para o comportamento verde. Mas depende desse desejado aqui, tá? Agora tem uma questão interessante, que você pode ter esse desejado, que aí é o caso do Cristiano Ronaldo, uma sucessão de mau resultado do time, que está fazendo com que esse azul, no caso, venha para trás. E aí o resultado posterior é inferior a este. Então, a questão é muito relacionada com a projeção mental. Você tem questões do comportamento físico que poderiam justificar, tá vendo melhor aí? Você tem questões do comportamento físico que você poderia alegar, que ele está com algum problema de saúde, que ele está com algum problema de performance, mas não. A gente viu em diferentes esportes isso acontece da mesma maneira. A expectativa dos jogadores influencia demais o resultado. Então eu quero transformar isso
num exemplo para a vida de vocês. Mas veja bem, essa influência ela é feita através da primeira experiência, o primeiro evento verificado. Então, a ideia de dividir um objetivo, uma proposta, um treinamento em pequenas etapas e conseguir um pequeno sucesso numa pequena etapa, num período do jogo, numa jogada do jogo, ele vai criar esse viés de projeção e essa possibilidade para melhor performance. Então, uma das maneiras não é você apenas olhar no nível macro a performance, mas olhar no nível micro, dividir o resultado do jogo ou dividir a tarefa do performance do trabalho em menores tarefas. O melhor resultado vai fazer daquela tarefa, da pequena tarefa, vai ajudar a puxar o gráfico para um nível superior de performance, entende? Então, eu estou explicando estatisticamente para vocês, de maneira gráfica, explicando este gráfico aqui, ó. Mas isso aqui é um gráfico estatístico. Mas ele explica o funcionamento da mente. E ele é verificado no nível da neurociência. Então, a dica fundamental, e aí no caso de um psicólogo que pudesse fazer um trabalho no Manchester United para a recuperação do Cristiano Ronaldo, para a melhora da performance dele novamente, deveria fazer este tipo de processo. Dividir o desenvolvimento dele em partes menores. Fazer com que o Cristiano consiga algumas conquistas para que a projeção vá à frente da atual performance. E aí você tem a possibilidade de melhora. Entende? Então, são vários casos que a neurociência comprova esse tipo de efeito. Tem alguns trabalhos sobre o uso, a influência da expectativa, e tem casos curiosos, assim, como a expectativa de se ter intolerância ao glúten influencia pessoas que não têm tolerância ao glúten. E por aí vai, várias outras pesquisas muitíssimo interessantes sobre isso, tá? Então, o quanto que o resultado que você conhece tem como influência a sua expectativa em relação a esse resultado. A sua expectativa, e a grosso modo, então, a sua expectativa é fator determinante do resultado. Percebe que conclusão importante? Então, passa isso para outras pessoas, que é importante a gente gerar nos nossos conhecidos pensamentos mais positivos, que elas alcancem seus resultados, que elas consigam suas conquistas. Tá bom? Segue o canal, curte o vídeo. Nós estamos aí para ajudar. Grande abraço.